Seria o ser humano o maior erro dos deuses? Nossa criação foi feita e refeita, e a cada recriação nós nos degradamos. Cada momento que vivemos neste mundo, estamos nos corrompendo e corrompendo o nosso mundo ao nosso redor. Então, seríamos nós uma criação falha? Hoje aqui eu vou trazer uma análise principalmente de uma parte da obra de Hesíodo, Trabalhos e Dias, na qual vamos olhar o mito de Prometeu e Pandora e das 5 raças. Mas antes de começar, o que é a obra Trabalhos e Dias? Trabalhos e Dias é um poema épico escrito por Hesíodo no século 8 a.C., dividido em 3 partes. Na primeira parte, Hesíodo aborda a necessidade do trabalho e da justiça para o homem. Na segunda parte, ele enfoca que o trabalho é uma fonte de felicidade. E por último, trata-se de conselhos morais e religiosos. Neste vídeo, vamos nos atentar apenas à primeira parte, na qual ele aborda a história de Prometeu e Pandora, junto com as 5 raças. Agora vamos dar um contexto de como se deu toda a criação da humanidade. Epimeteu e Prometeu eram 2 irmãos titãs. Eles foram incumbidos de preencher a terra. Epimeteu ficou com o objetivo de criar tudo, e Prometeu seria responsável por fiscalizar. Porém, após criar tudo e distribuir todos os dons para os seres vivos, a força, a agilidade, o voo e etc., Prometeu notou que faltava uma raça a ganhar um dom, que era justamente a própria humanidade. Em relação a isso, ele pediu ajuda a Atena, e foi concedido aos humanos o fogo. Vamos analisar assim o significado desse mito. Epimeteu, cujo seu nome significa aquele que pensa depois, ou o imprevidente, agiu antes de pensar, distribuindo dons sem considerar se algum iria faltar. Por isso que Epimeteu representa aquele que pensa antes de agir. Em contrapartida a Prometeu. Prometeu, cujo nome significa aquele que pensa antes, ou previdente. Ele sempre pensa antes de agir. Não é à toa que ele deu à humanidade o fogo, acreditando que através do fogo os humanos poderiam se desenvolver intelectualmente. Isso enfatizado pelo fato de ter recebido a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia. Logo, isso nos leva ao mito de Pandora e Prometeu. Hesíodo diz que Zeus, em certo momento, havia perdido um embate contra o titã Prometeu, no qual foi ludibriado em um banquete para um sacrifício. Prometeu fez com que ele ficasse com a pior parte do sacrifício para se alimentar, enquanto a humanidade ganhasse a melhor parte. Vendo isso, Zeus se enfureceu e retirou o único dom que a humanidade tinha ganho, que era justamente o fogo. Ao ver tal ato de Zeus, Prometeu rouba o fogo novamente para os humanos. Logo, Zeus cria com a ajuda de Hefesto a primeira mulher, a imagem das deusas. Sim, originalmente quando falamos da humanidade, referimos apenas a homens. Voltando aqui, se sucede toda a história clássica da criação de Pandora e dos males que ela recebe em sua caixa. Na verdade, não era uma caixa, mas uma ânfora, uma espécie de jarro. Ela abre a ânfora e libera todos os males no mundo, pondo fim ao primeiro período de paz da felicidade da humanidade. No entanto, resta um último mal que fica preso dentro da caixa, ou da ânfora. Pandora se assusta e fecha rapidamente, pois na hora que ela tinha aberto e saído todos os males, não deu tempo do último mal sair, porque ela fechou rapidamente a caixa. Então, esse mal pede para que ela abra para ela poder sair. Vendo que não poderia ficar pior do que já estava, ela deixa esse último mal sair. E esse mal é conhecido como a esperança. Muitos se perguntam por que a esperança é considerada um male. Mas isso é história para outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse male da esperança, deixe um comentário aqui. Voltando, vamos analisar agora essa parte. Sabemos tudo sobre esse mito, mas a figura de Pandora ela é extremamente essencial para entender as raças. Pandora solta os males na humanidade e põe fim à felicidade que existia no mundo. Agora, os humanos morreriam de doenças e enfrentariam todo o mal. Isso leva, sucessivamente, à história das 5 raças. Hesíodo apresenta como seriam as 5 raças. A primeira raça é dita como uma raça de ouro, feita justamente de ouro,
que vivia durante o período de governo de Cronos e início do governo de Zeus. É dito que essa raça morria através do sono e desfrutava da totalidade dos bens, alimentando-se apenas do que a terra dava. Essa raça não necessitava de leis nem de governo, já que ela era pura de coração e vivia apenas desfrutando da felicidade. Após todo o problema envolvendo Pandora e os males, Zeus acaba com essa raça da humanidade, e é dito que esses seres renasceram como daimons, entidades que atuam como intermediários entre os homens e os deuses. Então, inicia a Era de Prata. Aqui é interessante notar que Pandora, aquela que foi a figura que acabou com a raça de ouro através de uma jogada de Zeus, se torna matriarca, pois através dela e das mulheres que o ser humano poderia perpetuar-se. Aqui, deuses criam uma nova raça de humanos, desta vez feitas de prata. Agora, nós não vivíamos na felicidade. Foi criada a divisão das estações do ano, e ao chegarem à juventude, viviam insensatos, pois não podiam lidar com os excessos vindos dos males, e não queriam servir os deuses. Por isso, essa raça é extinta, e é criada a Era de Bronze. Esses novos humanos são criados a partir do freixo, que era símbolo na antiguidade da solidez e magia. Essa raça era extremamente violenta e queria apenas a guerra. Eles eram extremamente fortes e manipulavam o bronze. Faziam suas próprias armas desse próprio material, vivendo para a guerra, e acabaram destruindo a si mesmos através da sua própria fome pela guerra. Após o desaparecimento dessa raça, Zeus cria da fecunda terra a próxima raça. Esta sim era a mais justa e virtuosa, a raça divina, chamada de raça dos heróis, na qual tivemos os semideuses. Alguns morreram em guerras cruéis, fazendo trabalhos ou na grande guerra de Troia. Outros, Zeus levou-os para o céu. E assim também acabou. Por último agora, Zeus cria a última raça sobre a terra, a raça de ferro, que é a nossa própria raça. O próprio Hesíodo se lamenta por viver nessa era. Abre aspas. Quem me dera não viver entre os homens na quinta raça. Melhor seria se eu houvesse morrido antes ou nascido depois, porque agora é a raça de ferro. Nunca deixarão de trabalhar e de sofrer durante o dia, definhando a noite. Os deuses lhes darão pesares e angústias, e para eles os bens virão misturados aos males. Assim, finaliza a história das 5 raças. Vamos olhar atentamente para essa última raça. Hesíodo fala que os bens virão junto com os males, o que significa que agora em nosso mundo não existe mais a bondade nem o mal absoluto. Nós, da raça de ferro, temos nossos próprios pontos de vista, dominamos a terra e nos unimos por ideais, destruindo os outros por serem diferentes. A raça de ferro será destruída posteriormente pelo que fez neste mundo. É uma raça que quer o território do outro, que não contenta com o que tem, e não quer o que a terra lhe dá. A primeira raça, a raça de ouro, não tinha uma ideia de propriedade privada. Ela vivia apenas do que a natureza lhe dava. Isso nos leva à última parte do vídeo. Rousseau se baseia nessa ideia para construir suas teorias. A ideia de que o homem está caminhando para seu fim. Na raça de ouro, o homem não precisava de leis para dizer o que poderia ou não fazer. Com a crescente degradação que nós mesmos vamos necessitando das regras para controlar nossa decadência, uma decadência vinda do desejo de possuir e de não se contentar com o que se tem. Ao mesmo tempo que estamos evoluindo, estamos nos degradando. Antes mesmo nas cavernas, tínhamos honra, e à medida que os prédios crescem, nos individualizamos cada vez mais. Não é à toa que a ideia da raça de ouro está presente no imaginário das religiões, da literatura e da cultura pop, um local pacífico e feliz, longe de tudo o que vivemos hoje. Através disso, nós, aqueles que somos frutos dos males do mundo, assim como Hesíodo fala, também seremos destruídos pelos deuses, para que eles possam continuar seu experimento, de novo e de novo. Mas por hoje é só. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E se inscrevam, isso ajuda muito. Até a próxima. Obrigado. E não se esqueçam de seguir nas outras redes sociais.
Todos são TikTok, Instagram, através do tempo. Novamente, obrigado e até a próxima.